Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 13. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: sabendo primeiro isto, que nós, e nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dantes, desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, e pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado das águas, e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardentes se dispararão, e a terra, e as obras que nele há, se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando-o e apressando-o para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos repetir o versículo 13, todo mundo junto. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias ao Espírito Santo de Deus, que ainda está em nosso meio, nos dando inspiração para pregar, e para que nós venhamos a compreender a palavra de Deus, a palavra que não falha, a palavra que restaura, a palavra que renova, a palavra que levanta, e a palavra que mostra o caminho da verdade. Para essa mensagem, vou botar até o instrumental um pouco mais baixo, glória a Deus, para que nós venhamos a compreender melhor aquilo que vai ser falado aqui hoje. Glória a Deus. Essa mensagem de hoje, eu estarei falando dos céus, da terra e do inferno. Todas as mensagens que eu pregar aqui, eu vou sempre falar os dois lados, como tenho falado desde 1997, o que eu aprendi. Eu tenho pedido muito a Deus para mim não se desviar e não ficar desviado dentro da igreja, porque existe muita gente que já está desviado dentro da igreja. Quando eu falo gente, eu falo de altar, que conhece a verdade, não fala a verdade como a verdade é. Para muitos eles dizem até assim: não, irmão, os tempos agora são outros, os tempos são modernos, muita coisa não se pode mais falar. Mas é mentira, irmão. Aonde é que não pode falar aquilo que está escrito? Nós vivemos num país livre, aonde a Constituição nos dá o livre exercício de expressão, de falar o que nós queremos falar, sem a
agressividade. Glória a Deus. Mas falar aquilo que está escrito, irmão, não é proibido. Aleluia. Não é proibido. Apenas muitos que estão no altar estão tão mundanizados, ou então pecaram gravemente contra o Espírito Santo de Deus, ou então é avarento, por isso que eles não falam mais a palavra da verdade, como a verdade é. Vamos ao que nos interessa e no meio da pregação eu vou falando. Nós temos que ter muito cuidado hoje nas redes sociais. Eu sempre toco nessa tecla. Por quê? Existe muita gente que fala que é e não é. Antes de eu começar a pregar, eu vou falar isso aqui. Me colocaram em diversos grupos, irmão, de WhatsApp que eu não pedi. E nesses grupos de WhatsApp eu fui mandar algumas coisas de ensinamento que fala do céu e do inferno. E fui muito reprovado por muitos que estavam ali, que se diziam ser de Deus. Aí eu entendi que tem muita gente que está ali te enganando, principalmente quem esconde a foto ou quem vive botando foto só de costa. Coisa boa não é. Glórias a Deus. Ou então outros que cativam a sua confiança, dizem a paz do Senhor, como é que vai santo, como é que vai santa, quando conquista a tua amizade ali, aí começa a querer convidar para um hotel, começa a querer convidar a bebedeira, começa a querer convidar os vícios, a prostituição, a pornografia desenfreada que eles começam a colocar ali. Não sabem eles que no lado científico, quem vê ou adquire pornografia está com desvio de conduta, ou essa pessoa precisa fazer um tratamento psicológico. Isso está em diversos livros científicos. Mas vamos ao que nos interessa. Glórias a Deus. Só dei só uma pequena introdução de alerta. Céus, terra e inferno. Vamos começar com a abertura da leitura aqui, onde nós lemos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão os escarnecedores andando segundo as suas próprias consciências. Já é os últimos dias, irmão. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Quantos escarnecedores hoje nós conhecemos? Quantas pessoas hoje que se dizem ser de Deus e parecem mais ser do diabo? Quantas pessoas com a aparência de santo e está com a aparência de Satanás? Porque primeiramente isso, como diz a Bíblia, nos últimos dias virão os escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências. Pessoas que amam o presente século, conforme eu falei aqui, se mundanizaram, pecaram gravemente contra Deus, ou viraram avarento. Por isso que eles não amam mais o que está na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Mas se nós analisarmos a nossa vida, porque a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para saber se ainda está no caminho. Se nós analisarmos a nossa vida e a vida de muita gente, nós vamos ver que nós somos pó, cinza. Só estamos neste mundo de passagem. Hoje estamos aqui